Salve de paz, queridos. O tema de hoje eu vou falar sobre TOD, transtorno opositivo desafiador. Ainda estou falando sobre causas ou assuntos que as famílias têm problemas para enfrentar. Estou falando de pessoas especiais, que a igreja e a família precisam ajudar. Lembrando que desde pessoas, crianças que nascem com deficiência auditiva, deficiência visual, os surdos, os cegos de nascença ou não de nascença, a igreja precisa ter um apoio para pessoas que são surdas, usando libras, pessoas que são cegas, tendo a Bíblia Braille. Então são coisas muito importantes que a gente precisa pensar sobre isso. Essas são pessoas especiais. Mas eu hoje quero falar sobre o transtorno opositivo desafiador. Ora, o transtorno opositivo desafiador é um transtorno muito comum nas crianças, a gente fica adultos assim. Crianças rebeldes, quebra tudo, que arrebenta tudo. Não vou falar sobre essas, mas eu quero pensar, essa criança diferente, rebelde, encrenqueira mesmo, criança que não tem família que aguente, não tem escola que aguente, não tem classe de escola dominical que aguente. Ele é uma inquietação só, não estou falando, ele parece um pouco com hiperatividade, mas é mais do que isso, porque ele é mais violento também. E esse transtorno, ele acontece, esse aqui, hiperatividade não, mas esse transtorno acontece a partir de coisas que podem ter acontecido com a criança. Por exemplo, crianças que foram abusadas na infância. Isso é uma coisa muito comum hoje, eu sempre estou chamando a atenção aqui, onde eu falo, faço palestras, faço muitas palestras sobre esses assuntos. E as crianças abusadas, estão aumentando o número delas. E 70% das crianças abusadas acontecem na família. Um parente, um vizinho, um parente, um pai, um padrasto. Pessoas íntimas que abusam das crianças. Então, abuso é uma causa para ter crianças revoltadas, que a ciência chama de TOD, transtorno opositivo desafiador. Pode ter partido dos abusos, da desatenção que a criança tem, dos maus tratos que os pais dão às crianças, de lares críticos, de lares violentos, de lares hostis, ambientes hostis, ambiente de comportamento inconsistente, de comportamento violento, casas, lares, onde as pessoas são criadas, crianças são criadas num ambiente extremamente hostil, extremamente violento. É preciso que isso seja visto com carinho por os pastores que orientam suas ovelhas, porque isso pode criar criança rebelde. E essa criança rebelde, revoltada, deram um nome para ele, TOD, transtorno positivo desafiador, que passa a ser uma coisa muito comum hoje nas escolas, porque os pais cada vez dão menos atenção aos seus filhos, cada vez são mais violentos. Outra coisa é violência física. A violência que você tem contra seus filhos, pais violentos, agressivos, pode levar seus filhos a serem revoltados. É o que o apóstolo Paulo diz aqui na palavra de Deus. Pais, não provoqueis ira aos vossos filhos. Pais, não provoquei ira aos vossos filhos. E esse provocar ira levar o seu filho a ser revoltado e na idade adulta ser até um marginal depois. O ambiente hostil, o ambiente violento, o ambiente de crise, o ambiente de discórdia, um ambiente de separação, um ambiente de divórcio, um ambiente de alienação parental, que é uma coisa muito interessante. A alienação parental é uma coisa muito grave hoje. É quando as pessoas se separam, briga pela posse da criança, por ter a criança sobre a sua guarda. E essa briga é altamente arriscada, essa briga é uma coisa muito grave quando os pais brigam e se separam e brigam pela posse da criança, pela guarda. E essa briga vai para a justiça, e a criança é exposta falando com gente do Conselho Tutelar, com o Ministério Público. As crianças também são expostas em tribunais.
para dizer com quem quer ficar a partir de uma determinada idade. Tudo isso marca demais. Então, crianças marcadas pela sua infância, por pais violentos, por violência, por abusos sexuais, são crianças que podem desenvolver revolta contínua e na infância já desenvolver o transtorno positivo desafiador. Nesse transtorno positivo desafiador, essas crianças, ela discute com os adultos, ela não respeita os adultos, ela se levanta contra os adultos, ela perde a calma com facilidade, está sempre à beira de um ataque de nervo, é uma criança estressada, sempre está tensa, e se qualquer coisa ela pode quebrar a casa toda até. Gosta de importunar outras pessoas, ele vai para a sala de aula, ele vai perturbar os colegas, perturbar a professora, e ninguém assiste a aula quando tem um TOD na aula. Ele perturba o ambiente. E às vezes você diz, mas a criança é assim, mas ela é assim ou está doente? Ela precisa de tratamento, de cuidados. Essa criança reage a repreensões e regras. Ela não segue regras. Chega na escola, o professor diz aqui assim, assim, assim. Ela já sabendo o que é o certo, ela exatamente de propósito faz tudo errado. Não faz errado por fazer, faz errado para confrontar. Uma criança com TOD, ela é confrontadora. E se você disser, olha aqui, a regra é essa, a criança tem que sair da hora, ela sai antes. O intervalo é de tantos minutos, ela vai demorar mais no intervalo. Ela vai provocar contradição àquilo que é regra, que é princípio, que deve acontecer. Então, isso aí ela tem manhas e tem agressividade exagerada para uma criança, e não sabe expressar as emoções, ela grita, ela não sabe expressar, não gostei, ou tá ruim, ou estou triste. Ela vai gritar. Se puder empurrar alguém, empurrar. Se puder jogar um vaso em alguém, ela faz. Então, se você tem uma criança nesse nível de estresse, ela precisa de tratamento. Ela responde à frustração, quando diz não para ela, com choro, com tensão, com birra, com agressividade. Diz, não pode fazer isso, não tenho dinheiro, não vou te dar um presente. Ela quebra tudo. Essa criança não pode desenvolver isso. Se você faz as vontades dela toda de criança, ela pode, depois de 10, 7, 8 anos, desenvolver esses comportamentos quando ouvir não. Você sempre fez a vontade. Criança sem limites também desenvolve TOD. Né? E transfere a sua culpa, aí já é um transtorno de personalidade que ela começa a ter. Projetar suas culpas em outras pessoas. Foi o irmão, foi outro que fez, não fui eu. Isso também é gente com esse transtorno, criança com esse transtorno. É muito ciumenta, ressentida, qualquer coisa fica triste, vai buscando chorar. Sentir-se culpado e chorar após uma atitude ruim, esse remorso ela tem. De chorar, faz uma coisa errada, quebra tudo, depois chora. É uma criança difícil de lidar. Podemos dizer, quando ele se torna adulto, é um adulto difícil de lidar, no emprego, em qualquer lugar. Ele não vai ficar em lugar nenhum, ele vai ter dificuldade de lidar com pessoas, com colegas, com chefes, com líderes. Ele tem uma revolta, principalmente contra a liderança, o pai, mãe, professor, há uma revolta clara. E esse é um desafio para a escola dominical de nossa igreja, para as crianças que estão na escola dominical. É preciso que a igreja também esteja preparada para isso. Mas é muito importante orientar as mães, aos pais, que levem seus filhos a um psicólogo, que levem seus filhos a um profissional de saúde da criança. Tem neuropediatra e psicólogo, neuropsicólogo infantil. E tem os psicólogos que lidam com crianças, psicólogo infantil. E tem as pessoas que lidam com a educação, que é os psicopedagogos, que pode verificar isso na escola, com a dificuldade de fazer teste com essa criança, conversar e perceber, então, as crianças precisam ser levadas para tratamento, para cuidados especiais. Na igreja, uma coisa importante, a igreja é o lugar de amar pessoas. Às vezes, uma criança se comporta mal na classe escola dominical, os professores querem que aquela criança vá embora, não volte no domingo seguinte, ou põe para fora da classe. Isso é um erro gravíssimo. A igreja é lugar de acolher pessoas. Se ele não pode estar na classe, uma professora fica à parte, como se for o caso de estar com um TOD, com um autista, fica à parte, lida com ele, tenta melhorar o comportamento dele. A gente não pode mandar essa criança embora. Se a coisa for muito grave, chama os pais. Oriente os pais para que aquela criança possa ser levada a um profissional
ao neuropediatra ou o seu pediatra pode orientar, ou um psicólogo infantil que lida com criança, psicopedagogo ou psicopedagogo da escola. Então, isso é interessante que a gente cuide dessas pessoas. As pessoas precisam de cuidado, de amor, de sabedoria. Deus abençoe você. Persistir. Segundo o dicionário, o livro das definições, essa palavra significa demonstrar constância, insistência, perseverar. Tem certas coisas na vida que exigem persistência. Concluir uma faculdade, fazer uma dieta, ler livros. Sim, ler livros. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13 que devemos persistir em ler. Você sabe por quê? Porque ler exercita o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, sua memória e a sua capacidade de aprendizado. Quem tem o hábito de ler escreve bem e interpreta melhor o que outros escrevem. A leitura de bons livros amplia o nosso conhecimento, desenvolve a nossa imaginação e diminui o nosso estresse. Tem coisa melhor do que ler um livro enquanto se toma uma xícara de café? Porém, mais importante que tudo isso, a Bíblia nos diz para lermos livros inspirados, pois eles nos aproximam de Deus, nos ajudam a compreender a sua palavra, que também é um livro, e nos capacita a sermos cada dia mais úteis ao Senhor e ao nosso próximo. Apesar de tudo isso, ler exige dedicação. A vida corrida e as distrações do mundo digital muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, profundo e enriquecedor. É preciso perseverar. Leia um livro e depois outro e outro. Você só tem a ganhar. A cada página, ao mesmo tempo em que exercita sua mente, você alimenta a sua alma. A CPAD se compromete a te ajudar nesse desafio, publicando obras que certamente serão fontes de bênçãos para a sua vida. Por isso, ela faz questão de te lembrar essas palavras sagradas. Persiste em ler. Uma campanha CPAD.